Olá, sou Sirlene Oliveira e eu quero compartilhar com vocês a síntese do capítulo 9 do livro Os 7 Níveis da Intimidade. E o que diz esse capítulo? Opiniões, o terceiro nível da intimidade. E aqui o autor expõe que as nossas opiniões, elas são o primeiro e o principal obstáculo que encontramos quando estamos dispostos aí a fazer a jornada em busca da intimidade no relacionamento. E por que isso acontece? Por que nossas opiniões são obstáculos dentro de um relacionamento? Porque nós temos a tendência de fazer com que, de querer, na verdade, que as nossas opiniões prevaleçam. Nós temos a tendência de divergir da opinião do outro. E quando isso acontece dentro de um relacionamento, normalmente eu vou para o campo da discussão. O que acontece na discussão? Na discussão, basicamente acontece o seguinte: eu falo e eu quero sim que as minhas opiniões prevaleçam sempre. Então eu nunca estou disposta a ouvir o outro, a ouvir com atenção, a ouvir, ou seja, a aceitar, né, qualquer tipo de opinião. E aí eu tenho também o campo do debate. O campo do debate, o autor diz que é um campo sadio, onde eu estou disposta a ouvir as opiniões e encontrar os pontos comuns, né, que há na opinião do outro e na minha opinião. Então, quando isso acontece, aí sim eu caminho para a intimidade do relacionamento. Mas por que acontece essas discussões dentro do relacionamento, né? Que as discussões acaba sendo um obstáculo aí, né? Junto com as opiniões, sendo um obstáculo aí para a nossa busca da intimidade. Por que essas discussões acontecem? Porque no relacionamento falta propósito e objetivos comuns. Então, quando eu tenho um relacionamento e eu não tenho propósito e objetivo comuns com a outra pessoa, eu posso estar o tempo todo divergindo da opinião dela. E aqui deixa bem claro que mesmo eu tendo propósito e objetivos em comuns, eu posso discordar da opinião do outro. Mas quando eu tenho esse propósito, eu aceito a opinião do outro. Eu ouço a opinião do outro com atenção. Eu não tento o tempo todo estar impondo as minhas opiniões. E na verdade, ele diz que eu preciso sim discordar, né? Que concordar e discordar é sinônimo de sabedoria. Eu só preciso saber que momento eu posso discordar e que momento eu preciso concordar. Porque se eu fico o tempo todo discordando do outro, eu torno uma pessoa que queiro, né, que quer que as minhas opiniões prevaleçam sempre. Agora, se eu fico concordando simplesmente para não expor as minhas opiniões, eu acabo me prejudicando, porque eu deixo de ser quem eu sou. Então eu preciso ter esse equilíbrio aí dentro das opiniões. Eu preciso aprender a discordar e eu preciso aprender a concordar, mas sempre com o quê? Com sabedoria, olhando aí, buscando os pontos comuns que há na discussão para que eu acolha essa pessoa. E aqui, e como é que eu posso fazer isso para começar a eliminar esses obstáculos? Né? Então eu tenho um obstáculo aí no relacionamento, né, em busca dessa intimidade, que são as opiniões. Essas opiniões, ela atrapalha quando a gente vai para o campo da discussão, e só acontece a discussão quando eu não tenho propósito e objetivo em comum com a outra pessoa. E como é que eu faço para eliminar essas discussões, né, dentro de um relacionamento? Eu preciso buscar esse ponto e esse objetivo em comum, mas eu preciso também aceitar a outra pessoa. E eu preciso aceitar integralmente. E eu preciso aceitar primeiro a mim. Eu preciso entender a minha história. Eu preciso, na verdade, entender por que eu tenho essas opiniões. Por que formou, né? Por que essas opiniões estão comigo? Por que elas são minhas? Por que eu acredito tanto nelas? Porque, claro, que eu tenho uma história de vida diferente do outro. E as histórias de vidas, elas se compõem como? Elas se compõem de acordo com os livros que eu leio, né? Elas se formam de acordo com a escola que eu estudo,
E a família, junto com os valores e princípios que ela oferece, faz com que cada um tenha a sua história de vida. Então é isso que eu preciso fazer dentro do relacionamento, para que eu consiga atingir esse terceiro nível, né, da intimidade aí, e para que eu consiga eliminar esse obstáculo, eu preciso aprender a aceitar. Eu preciso aprender a opinar, né, expor as minhas opiniões, mas sempre com sabedoria, acreditando que nem sempre as minhas opiniões irão prevalecerem, e eu preciso aprender a olhar a opinião do outro e buscar esse ponto comum. A partir do momento que eu faço tudo isso, aí eu supero esse obstáculo e eu vou para o próximo nível da intimidade no relacionamento, que é isso que tanta gente busca.